Jeremias, capítulo de número 18. Vamos ler apenas alguns versículos. Enquanto os irmãos procuram, eu quero fazer os meus agradecimentos a Deus por essa oportunidade. Pastor Lucas, que Deus abençoe. Pastor local aqui, muito obrigado, pastor. Deus abençoe sua família. Ao coordenador da Juad, Davi, meu amigo, tem sido uma referência para a juventude de Sara. Que Deus abençoe você, seu ministério, toda a família, viu? Muito obrigado. Mas também ao Márcio, é um prazer estar com o Márcio mais uma vez. Nós estivemos lá em Morro da Fumaça no ano passado, no congresso da orquestra lá, e prazer ouvir o Márcio, todo o conjunto, sua esposa. Deus abençoe vocês de uma maneira toda especial, viu? Hoje é uma noite de restauração, né, irmãos? Então, foi a mensagem que o Espírito Santo ministrou ao meu coração essa tarde. Eu gostaria de ministrar ao seu coração, minha esposa Esther. Jeremias 18, aquele que encontrou por bondade, diga amém. O texto vai nos dizer: palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Tome o seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Também trago o abraço também ao pastor Hebron, né? Pastor Hebron, estivemos aqui na semana passada no culto de ação de graças pela passagem de aniversário do pastor Hebron, pastor presidente da Assembleia de Deus de Sara, também segundo secretário da CEADESP. Deus abençoe, teve a sua ausência justificada. Queridos, vamos à palavra. A chamada de Deus para Israel, ela começou através de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Você conhece essa história? Lembra disso? Um homem de 75 anos que nunca viu Deus, nunca ouviu falar de Deus, ele nunca teve uma experiência com Deus. Deus aparece para ele pela primeira vez e diz: sai, e ele saiu. É impressionante, porque tem gente que serve há 30 anos, não obedece, mas quer que a vida mude, quer que a vida prospere, quer ver cura, quer ver milagre, quer ver transformação. A minha avó já dizia: na escola você aprende o ABCD. Esquece não, filho, isso é muito importante. Com Deus é O, B, D, C. Deus aparece e diz: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado, e ponto final. Olha as estrelas no céu, olha os grãos de areia no mar, levante-se, siga em frente. E ele foi, e a Bíblia diz que ele saiu sem saber para onde ele ia. Você já pensou nisso? Não saber para onde você vai. Você ouve uma voz e você vai. A voz disse: vai, você foi. Ele não sabia para onde ele ia, mas ele tinha uma certeza. Qual certeza que ele tinha? Que Deus estava esperando por ele. Agora Deus aparece para Isaac e depois para Jacó. São os três ícones: Abraão, Isaac e Jacó. Você já prestou atenção nisso? Deus disse para Abraão: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. A mulher dele era estéril. Deus disse para Isaac: Isaac, você vai ser pai de uma grande nação. Eu vou abençoar quem te abençoar. Só que a mulher de Isaac também era estéril. Deus disse para Jacó: Jacó, eu falei com seu pai, eu falei com seu avô, você vai ser pai de uma grande nação. Só que a mulher de Jacó também era estéril. Aliás, Raquel era tão estéril que disse: dai-me um filho, senão eu morro. Porque essa é a ordem natural das coisas, não é verdade? Tem a fase que os filhos nascem, os filhos vêm, os filhos crescem, os filhos formam família, casam e vão embora. É triste, mas depois tem aquela fase maravilhosa que os filhos dos filhos vêm nos netos. E neto não é impressionante, meu irmão? Neto é como se fosse um filho com açúcar. Porque no tempo do carpê, se a gente, no carpê em casa, se a gente pisasse com calçado sujo, a mãe dava um tapaço, não é verdade? Virava a gente do avesso. O neto não. O neto pula no sofá, dá até um negócio, rasga o sofá, ele pinta o sofá,
A avó olha e diz, o filho diz, não vai fazer nada não. A avó olha e diz, é o pintorzinho da vovó, olha que coisa maravilhosa. Deus estava dizendo para 3 gerações fracassadas: vocês serão pai de uma grande nação. O que Deus está dizendo é que mesmo com as minhas fraquezas e debilidades, fique tranquilo, porque a promessa de Deus vai se cumprir na minha e na sua vida. Jacó teve filhos, inclusive José. Todos eles cresceram até que um dia eles invejaram José. Por quê? Porque José teve um sonho. Querido, na verdade, quando você sonha e conta, muitos querem ver você bem, só que poucos, eu digo poucos, querem ver você melhor do que eles. Quando você sonha, alguém vai ficar triste. Quando você sonha, alguém vai ficar chato. Vão querer te jogar no buraco. As tribos vão crescer, 12 tribos, 430 anos ficaram no Egito, até que José morreu, os seus irmãos morreram, e a Bíblia diz que os próximos líderes, os governantes da época, não conhecia a história de Jacó, não conhecia a história de José, não conhecia a história dos seus irmãos, nem nada. Aquela promessa de Deus lá no começo, você lembra? Vocês vão ser grandes, vocês vão ser fortes, vocês vão ser poderosos. E o povo crescia. Faraó olha e diz, vai dar problema. Por quê? Porque esse povo é oposição, esse povo é muito forte. O que fizeram? Escravizaram eles. 400 e poucos anos depois da escravidão, o povo levanta as mãos para o céu e disse, Deus, por favor, nos liberta. Deus levanta Moisés, tirado das águas. Moisés entra na sala de Faraó e diz, Faraó, assim te diz o Senhor, liberta o meu povo, senão meu Deus vai acabar com o seu país, vai ficar ruim para você. Faraó responde, mas Moisés, eu não conheço seu Deus. Moisés responde, então a partir de hoje, a vossa excelência vai conhecer o Deus de Israel. Aliás, o meu Deus, ele é tão grande, o meu Deus, ele é tão poderoso, o teu Deus, ele é tão maravilhoso. E Moisés vai dizer para Faraó, Faraó, o meu Deus está sem tempo de lidar com você. Então o que vai acontecer? Ele vai mandar umas pragas, mas fica tranquilo, que é tudo os bichinhos pequenininhos, piolinho, pererequinha, gafanhoto, fica tranquilo. 10 pragas depois, Faraó está desesperado, Moisés, pelo amor do teu Deus, arranca esse povo e vai embora daqui. A Bíblia diz que eles saíram prósperos. Você já pensou nisso? Um povo escravo sair próspero. Primeiro empecilho, Mar Vermelho. Moisés levanta o cajado, o mar, o povo atravessa. Vem Faraó e o mar, morre todo mundo. Olha que maravilhoso. Quando chegaram em Mara, a água estava amarga, Deus fez água doce. Quando não tinha água, a água saía da rocha. Bate na rocha, sai água. Fala com a rocha, sai água. A Bíblia diz que o maná caía do céu. Olha que coisa maravilhosa. Já pensou não ter que trabalhar para comer? Abrir o zíper da barraca, o maná caindo do céu. Que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que uma nuvem cobria eles durante o dia, porque o sol era tão caustigante que eles precisariam de uma sombra. Então Deus manda uma nuvem, só que assim, uma nuvenzinha, pouca coisa, para cobrir, direcionar, refrescar 3 milhões de pessoas. Você já pensou na nuvem? Às 18 horas a nuvem ia embora, Deus acendia uma lanterninha, pouca coisa, para cobrir, direcionar, aquecer, iluminar, direcionar 3 milhões de pessoas. Todo dia tinha milagre. Todo dia tinha milagre, todo dia tinha milagre, todo dia tinha milagre. Um dia aquele povo chama Moisés e diz, estamos enjoados de maná, nós queremos carne. Deus manda cordonizes, passarinhos. Esse Deus é grande. Eu fico pensando quantos passarinhos são precisos para alimentar 3 milhões de crentes. Você já pensou nisso? Você já calculou isso? Porque crente come, não só come, leva para casa. Quer ver milagres extraordinários? As roupas não envelheciam. Gente, e as sandálias? Quem nasceu no deserto, a sandália crescia no pé. Tudo bem que as irmãs, as mulheres sofreram. Imagina, 40 anos, todo culto a mesma sandália, todo congresso a mesma sandália,
todo evento, toda a campanha, a mesma sandália. Isso é difícil, né? Até porque mulher é diferente do homem. O homem, se ele veste uma roupa bem, pastor Lucas, ele fica andando 10 anos com aquela roupa. Quando ele tira aquela roupa sai caminhando para o culto. Um dia esse mesmo povo, Davi, esse mesmo povo, depois de ver tantos milagres, decide voltar. Chama Moisés e diz: queremos voltar. Moisés chama o povo, puxa os 70 para ele, faz uma reunião e pergunta: vocês querem voltar? Porque tem que ter uma justificativa. Você não vai acreditar, está escrito: queremos voltar para comer pepino e cebola. Pelo amor de Deus, irmão, é fogo, é mar aberto, é nuvem, é maná, é água, é cordonizes, é passarinhos. Vocês querem voltar por quê? Para comer pepino e cebola. Só Deus para tolerar esse povo. Você já parou para notar que todas as vezes que a Bíblia cita no Antigo Testamento, todas as vezes que Deus levanta alguém, Deus tem que dizer: esforce-te e tem de bom ânimo, porque a gente desanima. Você já parou para notar que todas as vezes que a Bíblia cita os frutos do Egito, são frutos que nascem do chão? Cebola, pepino, alho, melão. Você já parou para notar que todas as vezes que a Bíblia cita os frutos de Israel, são frutos que nascem do alto? Tâmara, uva, figo. Nossa, que coincidência! Coincidência não. Deus está dizendo aqui nessa noite: não volta não. Para de pensar rasteiro, não regressa não, porque o seu lugar não é atrás, não é aquela vida que você já viveu. Não se perca com as percas. Não coloque um ponto final aonde o autor da vida ainda está escrevendo na sua história. Levante-se, siga em frente, sonhe grande, porque o seu Deus é grande. É para lá, é para cima, é adiante, é para frente. Nós estamos a caminho da Nova Jerusalém. Só que se nós estamos indo para Jerusalém, nós temos que tomar muito cuidado. Cuidado por quê? Cuidado de se acostumar com tudo que a gente está vendo. Cuidado para se acostumar com as coisas que nós estamos vivendo. Cuidado para não se acostumar com este mundo e não ter mais o desejo de ir para lá. É bem verdade, na Bíblia vai dizer que quando o rei Ciro, falando de Babilônia, quando o rei Ciro toma a Babilônia, o povo estava cativo na Babilônia. Rei Ciro toma e diz para o povo: a partir de agora, quem quiser ficar na Babilônia, fique. Quem quiser voltar para Jerusalém, volta. Somente 50 mil pessoas voltam para Jerusalém, e o restante não conseguem abrir mão do projeto da Babilônia. Perceba que a liberdade não é tentadora, porque Deus não tenta ninguém. Então, quando Deus abriu o caminho para você através de Cristo, Ele olha para você e diz: quer ficar na Babilônia? Fique. Quer pisar em Jerusalém? Pise. Quer ficar na Babilônia? Fique. Quer voltar para Jerusalém? Volte. Quer ficar nesse mundo? Vai ficando. Quer voltar para Jerusalém? Volte. Só que as pessoas estão tão agarradas com este mundo que dizem: não dá de ir para Jerusalém, na Babilônia está melhor, na Babilônia está gostoso, na Babilônia eu investi, na Babilônia eu gastei o meu tempo. Mas para os 50 mil que tiveram coragem de largar tudo e abrir mão da Babilônia, quando retornaram para Jerusalém e avistaram que a cidade estava destruída, é verdade, eles ficaram desanimados,
eles ficaram sem esperança, eles entraram em desespero. Só que naquele cenário de destruição, Deus não deixou o seu povo sozinho, e no meio daquela destruição, daquela catástrofe, Deus levanta o profeta Ageu para dizer que a glória da segunda casa em Jerusalém vai ser maior do que a da primeira. Jerusalém está caído, mas vai ser restaurado. Muros estão fendidos, queimados, as portas a fogo, mas vai ser erguido. Oribicalaia, maior é o que está conosco em Jerusalém do que aquele que está na Babilônia. Oribicalaia, soribicanda, labachuribicai. Glória, glória. Oribicai. Medita nisso aqui que Deus está falando nessa noite. Quando chegaram no limiar da terra prometida, Deus chama Moisés. Quando estavam perto de Jerusalém, Deus chama Moisés. Atravessaram o Mar Vermelho, aconteceu tudo aquilo. Uns queriam voltar, outros queriam ir adiante. O povo foi desobediente. Mesmo diante da desobediência do povo, Deus ainda foi misericordioso. Deus chama Moisés. Chegaram próximo do limiar da terra prometida, aquilo que eles tanto almejavam. Deus chama Moisés e diz: Moisés, dá uma olhada para a terra. Moisés olha para a terra e diz: nossa Deus, que terra maravilhosa, que terra maravilhosa, eu quero entrar nessa terra. Você quer entrar, Moisés? Eu quero, Deus. Mas Moisés, você não vai entrar nessa terra. Ué, Deus, mas por que eu não vou entrar? Se tem 40 anos que eu estou caminhando por essa terra, e eu quero entrar nessa terra, tem que ter uma justificativa, Deus. Por que eu não vou entrar nessa terra? Eu quero entrar, olha, eu liderei esse povo, eu pastoreei esse povo, eu quero entrar nessa terra. Sabe o que Deus vai responder, Moisés? A minha justificativa para ti é que se eu fizer, eu sou Deus, mas se eu não fizer para você, eu continuo sendo Deus. Se você entrar nessa terra, Moisés, você é Deus, eu sou Deus. Mas se você não entrar, Moisés, eu vou continuar sendo Deus. Não é a terra que manda no céu, é o céu que manda na terra. Se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele também não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus vier no culto, Ele é Deus, e eu sei, eu acredito, porque eu sinto a presença dEle aqui. Mas se Ele também não tivesse, Ele continuava sendo Deus. Se Deus fizer milagre, Ele é Deus, mas se Ele também não fizer, Ele continua sendo Deus. Adore a Deus pelo que Ele é, não adore a Deus pelo que Ele faz. Continue adorando a Deus em espírito e em verdade. Você está sentindo aí? Você está sentindo aí? Eu estou acelerando as engrenagens. Eu estou acelerando as engrenagens. Igreja de Sara, não se espante. Não se espante, pelo grande avivamento que vai vir nessa cidade, que vai alcançar os bairros. Eu estou na casa, eu estou nessa casa. Aleluia. Orebecalá. Sim, Jesus.
Moisés entrou, Moisés não entrou. Assume Josué. Josué entra na cidade, vence Jericó, vence Ai, derruba Jericó, atravessa o Rio Jordão. As irmãs já fazem sandálias novas. Só que no tempo de Josué, depois passou um tempo, veio os juízes, enfim, naquele período, o povo começa a pedir: Deus, nós queremos um rei, porque todas as nações têm um rei. Deus levanta Saul. O problema é que Saul menosprezou o lugar onde Deus colocou ele. Querido, se você menosprezar o lugar onde Deus te colocou, fique tranquilo, porque a substituição é inevitável. Lembrando que Davi era muito melhor do que Saul. Então Deus levanta Davi, homem alto, forte, bonito. Até a unção deles foi diferente, porque Davi foi ungido com um chifre de azeite. Aliás, o chifre de um animal. Saul foi ungido com um vaso. Tem diferença enorme. O vaso é feito pela mão do homem, o chifre nasce no animal, é feito pela mão de Deus. Deus está dizendo: Saul é uma escolha do homem, mas Davi é um homem segundo o coração de Deus. E aí eu fui procurar entender por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus, por que Davi é um homem segundo o teu coração? Se ele pecou, cometeu latrocínio, roubo, seguido de morte, matou Urias, adulterou, por que ele é um homem segundo o teu coração? Sabe por quê? Porque Davi, quando ele peca, ele não estava apenas atrás do perdão. Porque quando Deus levanta o profeta Natan vai dizer: esse pecado já traspassou. Só que Davi reluta e diz: eu não estou apenas atrás do perdão dos meus pecados. Tanto que no Salmo 51 ele dá um grito e diz: Pai, tira o meu trono, tira as minhas vestes de rei, tira a minha capa, tira a minha coroa, tira a minha fama, tira o meu dinheiro, Pai, mas sobretudo não retire a presença do Teu Espírito Santo da minha vida. Eu quero ter o gozo, eu quero ter a alegria, eu quero ter o regozijo, a satisfação de resgatar minha intimidade contigo de novo. Enfim, vamos correr. Davi some, assume. Salomão constrói um templo bonito, suntuoso. E aí que morre o perigo, porque as tentações que acompanham a prosperidade são maiores do que as tentações que acompanham a adversidade. O povo de Israel estava passando por um período de crise. Eu entendo que crise não é coisa que afasta os amigos, ela revela os verdadeiros. Então Deus, para começar a libertar o povo dessa crise, vai levantando os profetas maiores e menores. É como se fosse um grito no coração de Deus dizendo: ei, volta, porque Deus amou tanto vocês. A Bíblia diz que o amor é sofredor. Que amor é esse? Que amor é esse? Deus amou tanto aquele povo que decide levantar o profeta Jeremias. Jeremias desce a casa do oleiro. Ele vê um homem trabalhando sobre o barro, sobre a roda. Ele faz o vaso quebra, ele refaz o vaso. Jeremias olha lá, não entende nada, olha para aquilo e fica sem entender. Deus lá em cima diz: ô Jeremias, o profeta chorão, é simples, o barro é o povo, eu sou o oleiro. Assim como o barro é como o vaso na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Deus está dizendo: eu ainda não desisti, eu ainda amo, eu ainda quero restaurar, eu ainda quero levantar, eu ainda quero transformar, eu ainda quero restituir. Cai na minha mão, vamos refazer, vamos recomeçar. Aleluia. Fique de pé nessa noite, fique de pé. Aleluia. Algumas verdades simples e práticas desse texto. Deus não faz remendos, Deus só faz vasos novos. Segundo, Deus só faz vasos conforme a vontade dele. E aqui eu termino. Onde é que o vaso quebrou? Na mão. Ele jogou fora? Eu fico imaginando ele olhando para aquele barro e dizendo: você não vale nada, mas eu tenho um carinho todo especial por você. É barro. É barro.
se joga fora, mas Deus está dizendo: o meu princípio é diferente. Pode ser inútil, mas eu não abro mão. Pode estar frágil, mas eu não desisto até mesmo quando está quebrado. O texto está me dizendo que mesmo quando eu caio, que mesmo quando eu erro, que mesmo quando eu fracasso, Ele não me considera sucata imprestável. Não é que nem o mundo, que enquanto eu tenho dinheiro me quer, mas quando eu gasto todo o meu dinheiro dissolutamente me joga no chiqueiro. Não, é que mesmo quando eu volto não merecedor, tendo gastado tudo e fedendo a porco, tem festa no céu. Ele não desiste de você. 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 Se você disser: Deus, eu não te amo mais, sabe o que Ele vai dizer? Eu não consigo deixar de te amar. O filho pródigo, quando retornou para casa, disse: Pai, eu não quero mais ser o seu filho, porque eu não mereço. Eu quero ser apenas funcionário. Escravo, trabalhava descalço. Quando o filho chegou, o pai mandou calçar uma sandália. O pai estava dizendo: você pode nunca mais querer ser o meu filho, mas eu jamais deixarei de ser o seu pai. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero interceder por você nessa noite. Você que quer receber uma oração nessa noite, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero abençoar a sua vida com essa oração. Você que esta mensagem entrou no seu coração, você que tem convicção que Deus falou com você, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero interceder pela sua vida. Você que está fazendo parte dessa campanha da noite de restauração, você que faz parte dessa campanha que vem todas as quintas, vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Eu quero interceder por você. Nós somos tão pequenininhos, que nós enxergamos tudo na nossa vida separadamente, não é verdade? A gente é tão pequenininho que a gente enxerga todas as coisas separadamente. Todos os acontecimentos das nossas vidas acontecem e a gente não entende por que que acontece, mas acontece. É que nem quando você vai fazer um bolo. Todos os ingredientes separadamente, eles são horríveis, não é verdade? Ovo cru, azeite, farinha, fermento. Nenhum desses você vai se alimentar, você vai engolir isso, porque vai te fazer mal. Mas todos os mesmos ingredientes, na quantidade certa, do jeito certo e na hora certa, você vai saborear um bolo maravilhoso na sua vida, chamado milagre de Deus. Talvez você não esteja entendendo alguns acontecimentos da sua vida, porque nós somos pequenininhos e a gente não entende. Mas lá na frente, quando o confeiteiro eterno colocar tudo na hora certa, do jeito certo e na forma certa, o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. Antes de fazermos essa oração, vamos orar aqui também pelos irmãos que foram ao Paraguai na viagem missionária. Antes de fazermos essa oração, temos alguém nessa noite que está afastado do caminho do Senhor e deseja se reconciliar com Ele nessa noite? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Alguém que ainda não aceitou a Cristo, deseja aceitar Ele nessa noite? Temos alguém? Alguém que quer se chegar mais perto de Deus? Temos alguém? Feche os seus olhos. Depois o conjunto pode cantar. Oribicalaia, sol de candalaba, churibica. Deus pesa-nos com balanças espirituais. Espírito Santo pesa-nos com balanças fiéis. Oribicalaia. Pois somente ministramos a Tua palavra, Senhor. E nós nessa noite acreditamos no poder da Tua palavra. Nós acreditamos que esta é uma noite de restauração. Nós acreditamos que é uma noite de transformação. Nós acreditamos que é uma noite de restituição, ó Deus. Que o Teu
teu Espírito Santo nessa noite comece a compungir a alma, comece a compungir o coração de cada irmão aqui nessa noite. Que nós possamos sair daqui mais e mais fortalecidos pela tua palavra, que nós possamos sair daqui mais e mais fortalecidos pela presença do teu Espírito Santo, que nós possamos sair daqui mais e mais, Senhor, com este vaso transbordando da tua presença, ó Deus. Nós sabemos que nós somos balanças, Pai. Nós sabemos, ó Deus, nós sabemos que também nós somos igreja militante, que é aquela igreja que milita, que é aquela igreja que arregaça as mangas, que trabalha, aquela igreja que sofre muitas vezes, mas nós sabemos que um dia deixaremos de ser igreja militante, Pai, para começar a ser igreja triunfante, ó Deus. Oribicalaia. Sabemos que um dia entraremos pelos portões das mansões celestiais, e lá em cima nós cantaremos que tu és santo, Pai, que tu és santo, que tu és santo, ó Deus. Nós cantaremos que santo é o Senhor dos exércitos, ó Pai. Que esta noite não seja mais uma noite qualquer, mas seja o início de uma transformação, ó Deus, na cidade de Sara, Pai. Um grande avivamento, Senhor, essa cidade espera, Deus. E que nós possamos fazer valer, se cumprir a oração de Jesus, que venha a nós o teu reino, e que seja feita a tua vontade, ó Deus, na casa onde a gente mora, no bairro onde a gente mora, na igreja onde a gente frequenta, assim como ela é feita no céu, Deus. Faz aquilo que as mãos humanas não conseguem fazer, Pai. Essa é a nossa oração, Deus. Nós pedimos também, intercedemos, Senhor, para os irmãos que participaram da viagem missionária para o Paraguai, que o Senhor guarde eles, Pai, que o Senhor estenda as mãos sobre eles, Deus, e que a tua presença se manifeste lá através da vida deles, Deus. Que Sara seja bênção no Paraguai para